A gente hoje tem dentro das nossas casas os nossos filhos, uns que já estão grandes e outros que vão crescer. É aí onde é a sua missão como mãe, de saber criar os seus filhos dentro dos caminhos do Senhor, onde ensinar eles a depender de Deus. Foi aí, irmãos, quando seu pai e Isaac, eles oraram a Deus. Eles pediram a Deus que Deus enviasse uma esposa. E a promessa, irmão, de Deus, quando a gente ora, quando a gente pede a Deus, nem sempre é do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. Eles passaram, irmãos, 20 anos orando. 20 anos você esperando uma esposa. 20 anos esperando uma mulher. E quando a gente vê, irmãos, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, a gente vê que muitas das vezes, pessoas até crentes que não esperam do Senhor, que não espera acontecer, e que a Bíblia, ela nos mostra que quando a gente ora, a gente pega a Deus, Deus só vai lhe dar o melhor. Mas o mundo tem oferecido, irmãos, aí muitos manjares. E quantas mulheres e quantos homens que estão hoje fazendo atos de relações sexuais antes do casamento. E a Bíblia diz que é pecado. E a Bíblia diz que Deus, Ele não comunga com isso. E a gente vê, irmãos, que famílias são aí construídas, que estão sendo aí formadas sem nenhuma base bíblica, sem nenhum amparo do Senhor, porque estão desobedecendo aquilo que é sagrado. Quando Deus diz que o sexo é para ser feito após o casamento, é porque Deus sabe o homem e a mulher que você vai casar, que você tem que depender dele. Estava ali aqueles homens orando a Deus, pedindo a Deus que Deus mandasse 20 anos. Você sabe o que é um jovem esperar ali 20 anos? Né? Doido para que acontecesse, que aparecesse. Mas eles souberam esperar, irmãos. Depois de 20 anos, Isaac consegue, Deus lhe mostra uma mulher chamada Rebeca. E ela ali casa com Rebeca. E quando a pessoa casa ali, que eu orei 20 anos, aí eu disse assim, agora sim, agora eu orei, Deus mandou a mulher, e agora esta mulher que Deus mandou é a mulher certa para mim, e agora está tudo certo. Mas quando casa, a gente quer ter filho. Mas depois de 20 anos, a Isaac percebe que Rebeca era estéril. Aí você diz assim, eu orei 20 anos, eu pedi a Deus 20 anos, e Deus manda uma mulher para mim que é estéril, uma mulher que não gera filho, e Ele querendo constituir a família, que sua família ali crescesse, e não acontecia porque a sua esposa era estéril. Aí você acha que Deus vai te mandar o problema? Muitas das vezes, irmãos, quando a gente está exatamente nessa situação, quando a gente está aguardando algo de Deus, é o tempo da espera, é o tempo que você tem que esperar do Senhor. E não murmure não reclame não reclame de Deus porque Deus mandou uma mulher que não gerava filho, não reclame de Deus porque você não é capaz, não reclame de Deus porque Deus te mandou uma pessoa que você talvez não quisesse. E aí, irmãos, vem o mistério das coisas, porque eles passaram mais 20 anos orando. Que peleja, irmãos. Quando Isaac casou com Rebeca, Rebeca tinha 40 anos de idade. Eles passaram mais 20 anos orando. Os irmãos entendem que Isaac passou quase o período da vida dele todo orando há cerca de 40 anos para que seu filho viesse ali a nascer. E eles passaram, irmãos, 20 anos orando. Mas quando eles
passaram esses 20 anos. Deus abençoou Rebeca com um filho gêmeo. E a gente começa a entender os mistérios da coisa de Deus. Deus enviou para eles Jacó e Esaú. Vale a pena esperar em Deus. Vale a pena, irmãos, a gente estar dedicando esse tempo, orando, esperando. Vale a pena, irmãos, você esperar no Senhor. Não importa se você está 1 ano esperando, não importa se está 2 anos esperando. O que importa é você esperar que o Senhor, no momento certo, Ele vai te abençoar. Não importa, irmãos, o tempo. Não importa o tempo que você vai esperar. O que importa é você não sair da posição. Porque só recebe quem está na posição. Deus, Ele não vai te abençoar de modo algum se você sair na posição. Se você não crer, você tem que estar na posição, irmãos. Esperando, mas na posição. E no momento certo, Deus quer te abençoar. E a gente vê, irmãos, nessa quarta manhã aqui que nós aqui escolhemos, que já foi falado aqui nessa manhã, durante a escola aqui bíblica, essa mãe, que não é tão bem comentada na Bíblia, Joquebede, o nome é até estranho, né? Porque não é tão mencionado, mas essa mãe foi uma grande mãe, que ela teve desafios também para poder criar o seu filho. Essa mãe, irmãos, ela estava num período muito difícil, onde o povo de Israel estava sendo ameaçado devido ao crescimento do povo de Israel ali no Egito. E a cada vez que Faraó, ele percebia o crescimento daquele povo, ele sabia que a nação de Israel era um povo valente, ele sabia que a nação de Israel era um povo guerreiro, e quando nasce ali aquelas crianças, eles ficaram incomodados pela grande quantidade. Aí Faraó determina que fosse ali, todo filho, homem, fosse jogado ali no rio Nilo. E aquelas mães ficaram ali horrorizadas, porque ele tinha pedido primeiro que as parteiras, que se fizesse ali um parto, se fosse homem, que matasse e deixasse viva ali só apenas as mulheres. Mas essa mãe, ela teve o filho, e ela segurou esse filho ali por 3 meses, e chega um determinado momento que ela não tem mais como esconder. E aí vem um grande desafio, irmãos, você ter que abandonar o seu filho. Você ter que colocar o seu filho nas mãos de outra pessoa. E ela coloca, irmãos, num junco, que é uns matos que eles são produzidos ali à beira de rios. E esses matos, eles nascem ali justamente onde tem uma pastagem mais úmida. E ela pega ali aqueles juncos e ela começa ali a formar ali tipo um berçozinho, e ela vai e coloca barro, e ela vai e coloca betume, que é um produto bem característico, bem parecido com o piche, que vai ali fechar todas aquelas brechas daquele berçozinho que ela fez. E ela vê quando está pronto, coloca ali dentro daquele berço, e ela pega a sua outra filha, Miriam, vai lá, vigia no rio, porque a princesa, a filha de Faraó, saía ali para tomar banho, e ia com ela as donzelas que ali o seguiam, e ela todos os dias fazia ali aquele banho. E Miriam ficou ali vigiando. Quando Miriam fica vigiando ali, desce ali a princesa para tomar banho, ele solta ali aquele menino, e aquele menino começa ali a caminhar as águas ali perto da princesa, e quando a princesa chega, pega naquela criança, aí percebe que não tem mãe por perto. Aí ela imagina, é uma irmã hebreia, uma filha hebreia, talvez seja de uma mãe hebreia.
E ela pega aquela criança. E a estratégia da mãe junto com a filha, vai lá e se oferece, dizendo que tem uma mãe, que seria uma mãe de leite, para abençoar aquela criança. E ela se oferece ali, irmãos, e encontraria uma mãe. Olha só o que uma mãe é capaz de fazer. Ela pega aquele filho que é dela, e ela agora é serva, ela agora é empregada da princesa, e ela vai receber salário da princesa para cuidar de uma filha, do filho que é dela. Imagina, irmãos, todas as vezes que ela pega ali aquele filho, e todas as vezes que ela amamenta, e todas as vezes que ela sabe que o filho é dela, mas ela tem que ficar calada, porque esse filho seria morto. E quando chega, o menino cresce, ela tem que entregar literalmente ali para a princesa, que ali a adotaria como filho e criaria. E aquele filho cresce naquele meio ali, recebendo as melhores educações possíveis ali do palácio. E quando ele cresce, irmãos, a gente percebe que aquele menino ali era Moisés. Que Moisés seria o povo, ia liderar o povo, que ia tirar o povo dele da escravidão do Egito. Os irmãos estão entendendo? Deus causou a situação, botou Moisés para ser criado pelo inimigo, para tirar o povo dele lá de dentro. Então, irmãos, muitas das vezes a gente não entende as coisas que Deus faz. Aquela mãe, ela teve que abdicar, né? Para que o seu filho pudesse ali crescer, mas o que o seu filho posteriormente seria uma bênção para o povo de Israel. Ela seria uma bênção. E a quinta mãe que a gente vai falar aqui é essa mãe chamada Ana. É uma das histórias muito tocantes na Bíblia, porque esta mãe, ela era estéril. Olha só, irmãos, a gente está colocando, irmãos, só situações de mães que talvez seriam improváveis de ter filhos. Ana era estéril, mas Ana, ela estava ali, junto ali de um cenário totalmente desfavorável para o dia de hoje, casado com um homem que tinha uma outra mulher, Penina, e estava ali dentro daquela família, dentro daquele casamento, dentro daquela situação, onde Penina tinha filho e ela não, mas todas as vezes que eles iam ali ao templo para adorar o Senhor, percebia que Penina tripudiava sobre ela, porque ela não poderia ter filho. E ela falava coisas desagradáveis para ela, porque ela não poderia ter filho. E certo dia, irmãos, Ana foi ao templo para orar a Deus. Aí a Bíblia diz, irmãos, que esse momento é um dos momentos mais chocantes da Bíblia, porque Ana não consegue expressar, Ana não consegue falar, Ana não consegue dizer nada diante de Deus, Ana só consegue chorar e orar. Ana não consegue dizer nada diante de Deus, é só chorar e orar, e ela chora ali diante de Deus, ela pede ali que o seu filho seja ali gerado, ela pede que ela consagraria aquele filho, ela entregaria a ele, e aquele filho se dedicaria a ele, mas não teria mais como ela fazer nada por ela ser estéril. E a gente vê, irmãos, que aquela mãe, ela só fez apenas duas coisas: orou e chorou. Muitas das vezes, irmãos, não sai nada da nossa boca, a não ser só as lágrimas. Não sai nada da nossa boca, irmãos, a não ser a dependência de Deus. E aquela mãe, aquela futura mãe, ela estava ali colocando diante de Deus que só Ele poderia fazer isso. Ela dependia exclusivamente de Deus, porque ela estava num momento muito difícil no casamento dela, e ela procurava profundamente ter filho.
Mas essas coisas não dependem dela. Como tem coisas, irmãos, que não dependem de mim, que não dependem de você. Tem coisas, irmãos, que só dependem de Deus. Que pare de estar reclamando, pare de estar esbravejando. Apenas chore e ore. A palavra do Senhor diz que não tem choro melhor quando a gente chora na presença dEle, quando a gente chora na presença do Senhor. Ele diz que o teu choro, ele pode até durar uma noite, mas Ele diz que a alegria vem pela manhã. Ele diz que as tuas lágrimas, Ele diz, eu retiro de para mim. Ele diz que observa as tuas lágrimas. Deus sabe a cada lágrima que você tem derramado. Deus sabe a cada choro que você passa. Mas você tem que apenas continuar na posição do Senhor. Se você tiver de chorar, você vai chorar. Mas você vai chorar nos pés do Senhor. E não desista de orar. Não desista de orar. Esta mulher, irmãos, continuou ali perseverando, ela continuou ali orando, mas o Senhor achou graça sobre a vida dela, o Senhor achou graça sobre a vida de Ana, e o Senhor abençoou grandemente com um filho. Esse filho, irmãos, se tornaria um dos maiores reis de Israel, se tornaria o juiz de Israel, se tornaria um profeta de Israel. Meus irmãos muito bem sabem o profeta Samuel. Os irmãos bem sabem a bênção que foi o profeta Samuel em Israel. Aí foi através de uma mãe que ela se humilhou diante do rei. Foi através de uma mãe que ela orou, ela creu que Deus poderia fazer. E Deus o abençoou. E a gente, irmãos, vê aqui nessa sexta mãe, a Betseba. Os irmãos bem sabem a história dessa irmã. É a história dela que não foi nada favorável. Não é uma história que no início seria tão agradável de se ouvir, né, devido às condições, às situações que foi colocado para ela ter aquele filho. Onde Davi olha ali do templo e percebe que vê uma mulher bonita, uma mulher ali formosa, que está diante dos seus olhos, quando ele chega ali da beleza do seu palácio, que observa lá na frente e vê aquela mulher que estava tomando banho pelada. Ele vê uma mulher bonita, vê uma mulher formosa. E os irmãos sabem a história onde Davi arquitetou a morte do seu esposo para que ele pudesse ter ela como esposa. E a gente sabe, irmãos, que essa história foi uma história que não trouxe muita vida saudável para a família de Davi. Mas eu não quero falar da vida de Davi, né? A gente sabe que quando a gente desobedece a Deus, quando a gente está no pecado, quando a gente caminha por esse lado aí, a gente sabe que o pecado nos leva às grandes consequências. O pecado no momento ele pode ser agradável, o pecado no momento ele pode ser prazeroso, mas chega um determinado momento na vida, irmãos, que Deus ele cobra sobre aquele que está sob o pecado, porque ninguém vai passar o tempo todo sem que Deus venha com punição sobre isso. Porque sempre, irmãos, quando a gente está sob o pecado, quando a gente tem uma vida envolvida no pecado, há uma cobrança de Deus sobre isso. Ninguém escapa. Ninguém escapa, irmão. Mais cedo ou mais tarde, Deus há de cobrar, como cobrou de Davi, que foi toda uma família desmantelada, foi toda uma família em consequência daquele pecado. Mas eu não quero falar acerca dessa história, quero falar acerca dessa mulher, né, que apesar de todas aquelas circunstâncias desfavoráveis, mas ela foi uma mulher que foi uma mulher companheira de Davi, foi uma mulher que ajudou a ele no seu ministério para que
o ministério dele não pudesse ali desestruturar de uma forma como já estava desestruturado. E ela teve esse filho. E esse filho foi Salomão, né? O rei Salomão. E a gente percebe, irmãos, que dessas histórias todas que a gente está trazendo aqui, Deus sempre está trazendo um personagem importante no seu meio. Deus está mostrando, irmãos, que embora as situações que muitas das vezes pela falta da obediência nós ao Senhor, mas aquele que permanece com o Senhor, como Davi, mesmo com todas aquelas consequências que ele teve no pecado, mas ele não abriu a mão do Senhor. É aí onde está a chave das coisas que muitas das vezes as pessoas que enveredam nesse caminho, enveredam no pecado, mas abandonam o Senhor. Abandonam o Senhor. Se o pecado ele já é ruim, e pior ainda se a pessoa não viver com Cristo, porque só há como a pessoa se erguer, só há como você sobressair se você estiver sob a proteção de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que é quase improvável que um pecador ele consiga se levantar pelas suas próprias forças. É preciso a mão de Deus, irmãos, para nos levantar. E Deus está nos mostrando até agora, embora essa circunstância tenha sido difícil, embora essa circunstância tenha sido totalmente o contrário, não foi aquilo que Deus queria, mas quando a gente não abandona a Deus, Deus ele sempre tem uma maneira, um escape para nos abençoar, como abençoou a vida da Betseba e abençoou a vida de Davi através do rei Salomão. E a gente vê, irmãos, nessa sétima mulher que nós vamos falar, a obediência de Isabel, né? Isabel era uma mulher fervorosa, esposa do sacerdote Zacarias, que também não podia ter filho, não podia também gerar filhos, por ser estéril. Mas chega um determinado momento, irmãos, que o anjo fala ali a Isabel, e quando o anjo fala ali a Isabel, Zacarias, pelo ser um homem experiente, um sacerdote ali, conhecedor da lei, mas muitas das vezes, irmãos, a gente até conhece a lei, a gente às vezes conhece as escrituras, mas a gente não conhece aquele que é superior a todas essas coisas. E Zacarias duvidou do anjo que Deus ali iria conceber um filho, porque aquela mulher já estava velha e já estava estéril e não podia gerar filho. Aí o que Deus fez para Zacarias? Fechou a boquinha dele. Ele ficou mudo. Ele passou toda a gestação ali de Isabel mudo. Ele só falou depois que o filho nasceu. E a gente percebe, irmãos, que nada é impossível para Deus. Aquela mulher, ela teve seu filho com 60 anos de idade. Ela é estéril. Nas situações que a gente imaginaria que talvez não teria como ter esse filho. E esse filho foi João Batista. Mas o que eu quero lhe dizer, irmãos, que diante dessa história toda que nós contamos, o que prevalece, irmãos, é a obediência a Deus. Se a gente obedecer a Deus, Deus ele nos abençoa. Se a gente estiver nos caminhos do Senhor, Deus ele vai nos abençoar. Por mais que a gente erre, por mais que a gente peque, mas se a gente estiver nos caminhos dele, sobre a proteção dele, ele sempre vai mandar um escape para abençoar o seu povo. E não poderia ser diferente, irmãos, a gente falando, irmãos, de uma mulher que teve o nosso Salvador, Maria. E Maria, na situação que Maria, ela se encontrava, estava ali com José, já próximo ali, a casar, né, já estavam noivos. E como é que apareceria ali, do nada, um filho
sendo gerado ali na sua barriga. Como é que na cabeça das pessoas iriam entender isso? Como é que na cabeça de José iria entender que do nada apareceria um filho gerado ali na sua barriga? Mas Maria, irmãos, em nenhum momento ela foi murmurar, ela foi reclamar de Deus. Ela apenas, quando ela ouviu que o anjo ali falou com ela, ela simplesmente, ela disse uma frase: eis-me aqui, serva do Senhor. Eis-me aqui, serva do Senhor. Será que você é capaz de, diante das dificuldades que você está vivendo, será que você é capaz de dizer que é servo do Senhor? Será capaz de dizer assim: eis-me aqui, eis-me aqui? Essa mulher, ela disse: eis-me aqui. Onde naquela época qualquer relação sexual fosse contraído fora do casamento, adultério, ele seria apedrejado em praça pública e seria morta aquela mulher ali. E Maria tinha essas ameaças de ser descoberta como uma adúltera. Mas em nenhum momento Maria, ela olhou essas coisas que estavam ali ao seu redor. Maria, ela correu risco pelo nosso Salvador. E o que eu quero falar, irmãos, nessa noite: vale a pena você correr o risco pelo seu filho. Vale a pena você correr o risco pela sua família. Vale a pena você acreditar que Deus pode fazer. Vale a pena renovar suas esperanças. Vale a pena, irmãos, em saber que em meio a essas mães aqui que nós lemos, em meio a essas situações aqui, Deus está sempre presente nas nossas vidas para nos abençoar. E eu tenho certeza, irmãos, que muitas dessas irmãs, dessas mães que tiveram esses filhos, que foram muitas pessoas abençoadas por eles, essas mães que correram risco, que não abandonaram a sua fé, que não desistiram, que continuaram perseverando, que continuaram orando, que se dedicaram, que choraram, que derramaram lágrimas, que derramaram ali talvez até a sua esperança tinha sido perdida. Mas essas mães, elas investiram, elas creram que o Senhor poderia fazer. E que nessa noite, irmãs, irmãos, saiba que é um grande privilégio você ser mãe. Saiba que é um grande privilégio Deus ter colocado nas suas mãos essa missão, onde você tem que educar, onde você tem que ensinar o caminho certo que o seu filho deve andar. O tempo está bem resumido, mas eu vou falar apenas duas coisas. Você, como crente, você tem a obrigação de fazer. A primeira coisa: disciplinar os seus filhos. Os lares estão sendo muito invadidos pelo inimigo, porque os pais estão com ausência de disciplina. Os filhos cada vez mais crescendo desobedientes ao Senhor e aos pais. Os pais não têm percebido, irmãos, que a disciplina é uma forma de você colocar limite. A disciplina, irmãos, é ensino. A disciplina, irmãos, é uma correção. A disciplina é mostrar o caminho. A disciplina é você ensinar a corrigir e mostrar e dar exemplo. E a gente vê hoje, irmãos, que as famílias estão esquecendo de disciplinar os seus filhos. E a gente percebe que desde pequeno, as crianças crescendo, tudo cheio de gosto, tudo cheio de querer. Eu quero um celular, tome. Eu quero essa roupa, tome.
Eu quero tanto de dinheiro, tome. E a gente esquece, irmãos, que isso não é educar, que isso não é corrigir, que isso não é mostrar ao filho as coisas que têm que ser certas. Disciplinar também não é castigar, né? Não é você chegar ali, vou dar uma surra, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo outro, nem 8 nem 80, irmão. A Bíblia diz que tudo tem que ter uma forma de conduzir. A primeira forma de você conseguir conciliar essa disciplina, irmãos, é ditar regras, estabelecer regras, estabelecer horário e a hora de você dizer não. Nem sempre a gente pode dizer sim, tem uma hora que você tem que dizer não. E o oposto, irmãos, é uma disciplina exagerada, sem controle e sem medida. E a gente sabe que a disciplina não é espancar, a disciplina é ensinar. E a disciplina, irmãos, quando ela é exagerada, a gente percebe que a pessoa não se corrige. Por que os presídios estão sempre cheios? O cara lá apanha, vai preso, solta, volta de novo, porque nem sempre a pancada resolve. A disciplina, ela precisa ser controlada, medida. E a gente aqui finalizando, irmão, 5 dicas que nós podemos aproveitar para ajudar os nossos filhos a disciplinar, fazer aquilo que é certo. A primeira, cobre o seu filho, só cobre o seu filho aquilo que for combinado. Não vai cobrar aquilo que você não ensinou, aquilo que você não mostrou, aquilo que você acertou com ele. A segunda dica, haja sempre de cabeça fria, não fale nada, não vá